Boa noite, queridos irmãos, feliz semana, que Deus abençoe muito sua vida, você que está acompanhando aí pelo canal da Igreja Central de Americana, seja muito bem-vindo. Daqui um pouquinho, nós temos aqui um querido teologando, que vai estar abrindo a palavra de Deus, o Bruno Aleph já está aqui, a esposa está aqui hoje também, Aleph? Seja muito bem-vindo aqui conosco. E nós temos aqui os irmãos também que sempre estão conosco nos cultos de domingo à noite. Vocês são muito bem-vindos. E nós vamos de início aqui chamar o Ministério de Louvor, que compõe os adultos, e no domingo à noite temos as crianças que acompanham. Então as crianças já estão participando aqui do culto da igreja, e é uma bênção de Deus as crianças, tá bom? Fale com o Ministério de Louvor da igreja, irmã Giovana, aqueles que quiserem cantar no Ministério de Louvor, para você ingressar no grupo aqui, tá bom, queridos? Boa noite, que bom que você está aqui hoje. Boa noite você de casa também, que Deus possa abençoar a todos nós. Nós vamos começar cantando o hino Falar com Deus. Grande é o nosso Deus.
verdadeira oração, né? Quando eu canto ele, parece que eu estou muito pertinho de Deus. É uma coisa muito gostosa. E para continuarmos o nosso louvor, nós vamos cantar agora Brilhar por Ti. Temos que ser o brilho de Deus aqui na terra. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. De pé, nós vamos cantar o hino Inteiramente Fiel.
aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Tem tanto de amor, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei. É melhor ter cicatriz no joelho do que ferida no coração. Vamos ajoelhar e orarmos ao nosso Deus. Querido Pai, estamos felizes nesta noite porque estamos na Tua presença santa. Te pedimos a Tua bênção nesta hora. A Tua palavra vai ser aberta pelo teologano Bruno e que essa mensagem fale ao coração de cada um e fale também ao coração dos nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando pelo site da igreja. Que o Senhor abençoe, Senhor. Estenda a sua mão poderosa sobre cada um, dando a esperança, um dia da vida eterna, de estarmos todos juntos, morando na santa morada que Jesus preparou para nós. Mas te pedimos que as tuas bênçãos, a cada momento, está sendo sentida na nossa vida. E por isso, Senhor, nós queremos te agradecer por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra e prepara também cada um de nós para o Teu santo reino, para fazer parte da eternidade, da Nova Jerusalém, que o Senhor está preparando e vai nos levar para lá. Fica conosco mais uma vez, nós te pedimos e agradecemos no santo nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Bíblia diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ellen White enfatiza: o Senhor determinou que a família seja a maior dentre todos os fatores educativos. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Com seus pais como instrutores, ela deve aprender as lições que a guiarão por toda a vida. Então, como ensinamos às crianças os valores da mordomia? Mordomia é a administração do que pertence a outra pessoa, e a Bíblia indica que Deus, o Criador e proprietário de todas as coisas, designou cada pessoa para administrar suas bênçãos desde o nascimento. O primeiro passo no aprendizado da mordomia deve ser as crianças administrarem seus corpos de acordo com a prescrição do proprietário Deus. Por meio do corpo, alguém se torna uma bênção ou uma maldição para a humanidade. Paulo diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba o que lhe é devido pelas coisas que fez enquanto estava no corpo, sejam elas boas ou más. Portanto, acrescenta ele, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Os pais acrescentam significado e utilidade à vida de seus filhos sempre que ensinam e praticam princípios sólidos de saúde. As crianças também precisam aprender a gerenciar ou a se relacionar com o ambiente ao seu redor, incluindo as pessoas, o ambiente natural e outros recursos materiais. Ao respeitar e proteger a natureza, elas respeitarão e amarão mais facilmente seu Criador. Ensine-as, por exemplo, a serem gentis com os animais, a economizar água, a gerenciar o lixo ou a escolher fontes de energia ecologicamente corretas. Aprender a administrar os recursos financeiros de Deus, seguindo suas prescrições, também promove a fidelidade a Ele. Para crianças de 3 a 5 anos, ensine a elas conceitos muito simples, como identificar moedas e notas e explicar como economizar em termos simples. De 6 a 11 anos, dar a eles uma mesada mensal pode ajudá-los a ensinar um orçamento simples. Ensine-as a calcular o dízimo e a decidir sua porcentagem de oferta. De 12 a 15 anos, aumente a mesada de seus filhos e atribua responsabilidades para prepará-los para a independência. Ajude-os a criar um orçamento mais detalhado e ofereça orientação, ao mesmo tempo em que lhes dá alguma liberdade de compra. A partir dos 16 anos de idade, ofereça treinamento financeiro completo. Mostre a eles seu orçamento e como você administra doações, economias e gastos regulares e sistemáticos. Lembre-se de que o que você faz fala mais alto do que o que você ensina. Ao educar nossos filhos sobre mordomia, que possamos colocar nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Feliz de ver vocês novamente aqui. O rosto de muita gente conhecida aqui também. Todo mundo é bonito aqui, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. E essa é uma mensagem que ela é muito importante, né, para a gente conhecer. A Igreja Central de Americana é uma igreja que eu gosto muito, porque é um lugar, primeiro, que eu durmo aqui, quando eu estou trabalhando, né? Então, meio que já conheci de ponta a ponta aqui. E segundo, porque é uma igreja que ela tem tradição também. É uma igreja que já vem de muito tempo, já tem muita história, muita história aqui. E isso é muito importante a gente entender a história, entender as raízes, e é muito legal. Eu estou muito feliz de encontrar vocês hoje aqui, né? Nós temos uma mensagem muito importante para destrinchar hoje na Bíblia, mas eu queria saber aqui, quem foi que trouxe sua Bíblia hoje? Levanta ela assim, bem alto. Levanta a Bíblia bem alto. Sim, isso. Bem alto mesmo. Amém, amém. Ficou uma imagem bem bonita aqui, né? É muito bom, né, você trazer sua Bíblia também, porque é uma forma de você estudá-la, de você entender, especialmente investigar os textos por si mesmo. Porque a Bíblia, ela é um livro que contém a palavra de Deus. Ela é um livro que você vai entender e ela vai te trazer vida, porque Deus assim nos deixou essa carta, para a gente entender mais o que Ele quer dizer para a gente. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a eleição, né? Não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto, num período que o Brasil, nosso país aqui, está passando, né, por um momento de decisão de liderança. Muitos de vocês foram hoje, já votaram, já escolheram,
E hoje nós vamos entender também como funciona esse processo de escolha, de candidatura dentro da Bíblia e como isso se aplica a nós. Mas antes da gente abrir a Bíblia, vamos falar com Deus, para o Espírito Santo guiar todo esse processo e que Ele fale nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe com segurança aqui para a Tua casa. Hoje foi um dia em que tivemos que tomar algumas decisões, especialmente sobre as eleições que estão ocorrendo aqui no nosso país, mas especialmente, eu sei que muitos também oraram para tomar essa decisão. E Pai, independente de quem vai ficar aí nas cidades, aqui na cidade também Americana, que o Senhor possa estar guiando, o Senhor possa estar orientando para que possa governar da melhor forma possível, pois precisamos também de bons governantes no nosso meio. Então pedimos essa bênção especial, mas também pedimos que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra nesse momento, para entender o nosso propósito aqui nessa terra. Lhe pedimos essas bênçãos e que o Senhor fale conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, e versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: todos acharam? Amém? Amém. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a gente fala sobre eleição, também vem à mente a candidatura, né? O que é uma candidatura? A candidatura é quando aqui num conceito mais jurídico, ele é quando alguém nos representa, quando alguém tem o seu período, não é candidatura não, mandato, né? O mandato é quando alguém passa um período no governo, né, representando o seu povo. Normalmente o povo aqui escolhe aquele que vai ser vai representá-lo por esse período de tempo, que é um período de 4 anos. E então ele seria um mandato, que antes do mandato tem a candidatura, que é o que muitos estavam aí, no caso, se divulgando de diversas formas. A questão é que quando a gente olha para o texto bíblico, nós vemos não a candidatura em si, não o ser humano se candidatando, mas Deus fala assim: eu vos escolhi como nação santa. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, hoje nós vamos entrar no assunto do povo de Deus. A escolha que Deus fez não é algo que você que simplesmente falou: eu vou fazer assim, não. Mas Deus te escolheu e Ele te chamou, Ele foi atrás de você. Nós vamos entender esse conceito daqueles que já se entregaram para Deus, para entender o seu propósito, e aqueles que ainda não se entregaram, para entender aonde você vai ter que ir quando você se entregar totalmente por completo para Deus. Essa nação santa, ela é um povo exclusivo. Isso não quer dizer que são todos, o mundo inteiro é nação santa. A Bíblia não deixa claro isso. O que nós entendemos é que Deus tem um povo dele. E esse povo tem uma missão, um propósito. Como a gente analisa a questão imagina você na sua casa, imagina que hoje você recebeu ali na sua casa uma carta chega ali, você vai abrir e você recebe a seguinte mensagem nessa carta: João, vou representar aqui, né? João e Maria, vocês foram selecionados por nós para vocês poderem ir para outro país, viver em outro país, para representar a nossa cultura. Vocês serão embaixadores nesse outro país e vocês vão ter que levar a ideia cultural do Brasil e vocês vão ter que nos representar nesse lugar. Você aceitaria essa carta? Você aceitaria essa missão também, de chegar em outro país e fazer outras coisas, e representar o Brasil?
eu me preocuparia. Porque, por exemplo, uma das coisas que em outro país eles esperam muito do brasileiro é que saiba jogar futebol, né? Eu tenho uma perna de pau para futebol. Eu não sirvo para jogar futebol. Eu vi também testemunhos de pessoas que foram em outro país e quando chegaram lá, o pessoal, né, na roda para o futebol, eles falavam assim, escolhe o brasileiro porque o brasileiro é bom de futebol. E o pessoal passava vergonha também porque muitos eram que nem eu, eu não sei jogar futebol. Na verdade, eu criei trauma ali desde criança, que eu apanhava muito no futebol e aí depois eu comecei a rejeitar um pouquinho isso daí, né? Mas a questão é que em outro país, os outros países esperam que o brasileiro, a cultura brasileira, ele seja bom no futebol. Você muitas vezes tem que levar, né, aquela mensagem, você tem que levar a ideia cultural brasileira. Mas é um exemplo para você entender. Porém, nós temos uma ordem, a nação santa de Deus, a nação eleita de Deus, tem um propósito. Agora abra sua Bíblia aí no livro de Mateus 28. Mateus 28. Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, ele deixou ali a mensagem. Ele também deixou uma ordem. No livro de Mateus 24, 18 e 20, um verso bem conhecido. É 28, né? Perdão, eu estava pulando para outro texto. Mateus 28, 19 e 20. Que é um versículo que é bastante conhecido por muitas pessoas. E essa é uma ordem direta do próprio mestre, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa aqui é uma ordem clara de Jesus. Quando Jesus ele chama o seu povo, a sua nação, ele também dá uma ordem, um propósito. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. Essa palavra ide, né, esse ide, ele vem do grego, que é o peromai. O peromai no grego, ele tem um significado específico, que ele significa movimento contínuo e intencional. Quando Jesus ele fala ide, ou seja, você intencionalmente, não quer dizer que as coisas vão acontecer de forma miraculosa na tua vida. Simplesmente a mensagem vai ser pregada como se você não estivesse esforçando para isso. Não, ele tem que ser um movimento intencional. Vá. Agora Deus fala, vá e faça e cumpra. Deus, quando ele chama a sua nação, quando ele escolhe a sua nação, ele está chamando para uma coisa. Ele está chamando para testemunhar. Ele está fazendo um chamado para que você não fique gordo espiritual. Você sabe o que é uma pessoa gorda, obesa, na verdade obesa espiritualmente? É aquela pessoa que ela adquire muito conhecimento para ela. Ela estuda sempre, está fazendo diversos estudos relacionados à questão bíblica, entende muita coisa, mas ela não transmite, ela não passa adiante essas informações. E muitas pessoas têm muito conhecimento, mas não têm a transmissão, não transmite a mensagem. Só que quando Deus ele chama a sua nação, quando Deus ele chama o seu povo, ele tem uma ordem: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Quando nós olhamos para o verso que a gente leu a princípio, de 1 Pedro 2, no versículo 9, destrinchando novamente, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aqui ele está especificando: vocês são povo exclusivo para que vocês vão e anunciem as boas obras, testemunhem. É o testemunho. Ou seja, quando Deus te chama, não é só para ficar simplesmente parado, mas o povo de Deus ele tem uma missão, e essa missão ela é muito clara: ide, intencionalmente, vá, não fique parado, não espere um movimento de que alguém diga para você mais o que fazer, você já deve testemunhar.
Quando a gente olha para o princípio de testemunho, por que é importante testemunhar? Lembre-se, palavras, não importa quantos debates você faça, ou assista, ou que você mesmo fale, o que convence as pessoas é o testemunho. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele falou para você pregar o Evangelho e também testemunhar. A neurociência, ela já tem esse conceito, estudando um pouquinho sobre como funciona os princípios de testemunho, já foi identificado que o cérebro humano, quando ele identifica, quando tem um testemunho, você ouve um testemunho de alguém, você automaticamente cria uma certa empatia com aquela pessoa, e essa empatia te faz repensar sobre certos atos que você comete, e isso te arrasta para fazer aquilo que você viu no testemunho. Isso serve para diversas coisas, mas Deus, por isso que Deus, quando Ele nos chama, na sua infinita sabedoria, Ele fala, testemunhem, vivam o que vocês estão aprendendo, e automaticamente as pessoas elas vão reconhecer Cristo em você. Porque quando você vive o Evangelho, quando você vive aquilo que você aprendeu, as pessoas reconhecem. Mas a ordem também é que você fale. São dois, fale e testemunhe. Os discípulos entenderam isso de uma forma tremenda também. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê o quê? Os discípulos, a princípio, quando estavam com Jesus, eles não estavam tão ativos assim, não eram convertidos. Por isso que também Jesus foi abandonado enquanto estava ali na cruz. Mas após Jesus ir ao céu, após Jesus ter dado a ordem do ide, depois de um tempo eles entenderam. E eles começaram a pregar de uma forma tremenda em vários lugares. Muitos arqueólogos já encontraram em lugares como Corinto, que Paulo, onde ele pregou o Evangelho, eles encontraram placas, que essas placas estavam especificamente dizendo que era proibido pregar alguma mensagem de um outro Deus que não fosse o deles. E nesses lugares, Paulo pregou e testemunhou. Ele avançou e pregou, ele entendeu o que era para ser feito. Nós devemos muitas vezes fazer isso, entender que a nossa missão é cumprir o ID. Você foi escolhido para cumprir o ID. Você foi escolhido para testemunhar. Hoje nós temos muitas pessoas que estão sedentas de ouvir a mensagem. Trabalhando trabalhando hoje, visitando pessoas, conhecendo e aprendendo um pouquinho mais com as pessoas, especialmente levando a mensagem bíblica, a maioria das pessoas que eu visito, normalmente, a maioria está sedenta de entender mais sobre a palavra de Deus. A maioria, é uma experiência pessoal que estou passando para vocês. A maioria quer saber mais. Há um tempo atrás, Obrigado. Há um tempo atrás, eu passei cerca de 5 horas na casa de uma pessoa, só falando da Bíblia. Eu já estava cansado, na verdade. Eu estava já assim, meio querendo ir para casa, assim, né, cansado de um dia, mas eu sabia que ali havia uma sede por aquela mensagem. E ali eu fiquei até o momento, até onde deu, né? Não deu para ir para muito assim também. Mas estudos continuaram e as pessoas, elas sempre estão sedentas, querendo saber mais sobre a palavra de Deus. Por isso que nós devemos estar anunciando essa mensagem. Mas o povo não quer ouvir, o povo está incrédulo. Irmãos, o povo, nem todos estão incrédulos. Por isso que nós devemos falar para todos, para todo mundo. Porque você vai encontrar, Deus vai colocar na tua frente aquela pessoa que precisa ouvir aquela mensagem. Hoje nós temos uma grande quantidade de missionários na janela 1040. Para quem ainda não ouviu, não sabe o que é a janela 1040, é uma região onde é difícil levar o evangelho, onde muitos cristãos morrem, onde existe
onde existe muito preconceito ainda com o cristianismo. E um desses lugares ali é a Coreia do Norte. Mas mesmo assim, na Coreia do Norte, onde é um lugar que é quase impossível de entrar, tem uma grande quantidade de missionários naquela região. E eles estão babando para pregar o evangelho. Eles estão ali, sabe, sedentos e estão indo. Para você ter uma ideia, em muitos desses lugares, como é que fazem para chegar ao evangelho onde não pode entrar? Às vezes eles enrolam alguns pedaços de Bíblia, mensagem bíblica, colocam em um balão, esse balão sobe e lá desce naquela região e ali o evangelho vai sendo pregado da melhor forma possível. Em outros casos existem alguns radinhos que já foram feitos também, aonde eles conseguem lançar para lá e ali tem a mensagem passada, transmitida através de rádio. O Espírito Santo ele vai guiando tudo. A questão é que isso só é possível porque essas pessoas também se disponibilizaram. Elas entenderam o ID de Deus, elas entenderam que são uma nação santa, eles escolheram estar ali e intencionalmente vão, e o Espírito Santo dá todas as ideias possíveis. No momento que muitos ainda estão parados, que ainda não entenderam o ID, existem muitos que entenderam. E é muito importante você entender que muitos entenderam. E eu vou explicar, no final você vai entender o porquê. Tem um testemunho em si que eu gostaria de falar aqui, uma história de um desses missionários. Na verdade, o missionário existe desde o princípio. Mas eu gostaria de contar a história de vocês aqui, de um missionário, que ele se chama Jim Elliot. Talvez alguns de vocês já ouviram falar sobre ele. Quem foi esse missionário? Quem é essa pessoa? Jim Elliot, ele foi um dos missionários que conseguiu entrar, introduzir a mensagem para uma das tribos indígenas do Equador, que se chama Aucas. Hoje não são chamados mais Aucas, eles são chamados Guarani. E vocês vão entender por que essa mudança também. O problema é que os Aucas, eles não eram um povo, uma tribo que era fácil de alcançar, porque era uma tribo muito violenta. Essa tribo, as próprias tribos ao redor dela temiam ela. O governo não gostava de se meter ali, porque eles sabiam o quão violento eles eram. Tinha muitos problemas e rixas ali naquele lugar. Ninguém queria entrar naquele lugar. E aí entra a história de Elliot. Elliot, ele é americano. Ele era um rapaz muito estudioso. E ele também, o problema dele é que eu me identifiquei com a história dele pelo seguinte fato. A família dele era uma família cristã. Ele, desde o princípio, ele já cresceu num ambiente assim. Ele aprendeu muito sobre o Evangelho. Só que ele não tinha uma coisa, propósito. Ele estava ali, frequentava cultos, ele estava fazendo os trabalhos ali missionários, mas sentia aquele vazio. E era um rapaz muito inteligente, brilhante, várias faculdades. E um dia, estudando a Bíblia, se aprofundando em alguns textos, ele se encontrou com a missão que Jesus lhe ordenou, de cumprir o ID. E aí ele pensou, se é para cumprir o ID, o que é que eu estou fazendo aqui, assim, parado, só aqui, no meu canto? Eu quero cumprir o ID. Esse é o meu propósito de vida. Então ele ouviu falar dos Aucas, uma tribo que ninguém queria estar ali, é muito perigosa, não era legal, muitos não queriam evangelizar. E ele pensou, não, eu vou fazer diferente, eu quero evangelizar esse povo. Ele, juntamente com sua esposa, começaram a estudar também algumas línguas, dialetos, começaram a estudar mais sobre a tribo, e eles queriam alcançar ali aquele lugar. Tem uma frase que é bem interessante dele, que ficou bem conhecida no mundo missionário, que ele diz, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder.
Essa frase, ela é uma frase que ele sempre falou e repetiu várias vezes. Ou seja, não adianta você lutar por várias coisas que você não vai ter recompensas que são eternas. É melhor perder sua vida por um propósito, é melhor perder a vida por algo que realmente faz sentido do que viver ela de forma inútil. Então, em 1950, ele soube dos Aucas e pensou, vou lá. Então, estudou, e em 1952, ele foi para essa região dos Aucas. E ali, para tentar contato com eles, o que é que eles faziam? Eles sempre iam por perto, com helicópteros, e ali no meio da tribo, ele ficava jogando presentes. Eles estavam tentando, era ele e mais 4 amigos. Eles estavam tentando colocar ali no meio, tentar uma forma de contato com eles. E ali, até que um tempo depois enviando alguns presentes, e o pessoal, meio que os índios já entendendo, né, que eles eram simpáticos assim, que não era uma ameaça, foi que eles deram uma resposta positiva para eles. Que foi quando o Elliot ele foi para a região, montou acampamento, ele e seus amigos, e esperaram os índios chegarem ali. A questão é que depois disso, depois que eles montaram o acampamento, os índios desapareceram e eles começaram a conversar. O problema é que, como é uma tribo muito perigosa, e ele só estava conversando com alguns indígenas, em um certo momento no qual eles estavam ali perto de um rio, numa canoinha, eles avistaram outros membros da tribo. E naquele momento, por causa de um desentendimento que havia tido na tribo, eles interpretaram que Elliot e seus amigos eram uma ameaça. E ali, os membros da tribo foram com lanças para ceifar a vida de Elliot e os amigos. Elliot e os amigos estavam armados naquele momento. Eles tinham armas, eles foram ali para o meio da floresta, mas eles tinham algumas pistolas. E no momento que eles poderiam ter usado aquelas pistolas, só que eles não usaram, porque desde o princípio, antes disso, eles já falavam que não adiantava a gente pregar o evangelho e ser uma ameaça. Então, ao invés deles tirar a pistola para se defender, simplesmente deixaram ser mortos naquele momento. Eu entendo que para muitos aqui pode dizer que isso é loucura, né? É minha vida. A questão é que eles tinham um amor muito grande por aquela tribo. Eles tinham a vontade de cumprir o ID, eles precisavam deixar Jesus ali para aquela tribo. Porque um pensamento também de Elliot, que ele falava antes desse momento, uma das frases que ele deixou também é: como vão conhecer a Cristo se ninguém se arrisca a ir lá? E o que aconteceu? Os índios, eles acabaram tirando a vida de Elliot e dos seus amigos também. Depois apenas encontraram ele no rio. E ele tinha uma filha, não lembro se ele tinha uma criança pequena. E deixou a esposa, deixou a família por completo. E naquele momento, com grande tristeza no coração, a esposa dele decidiu ir morar naquela tribo, para continuar o que Elliot estava fazendo. Mesmo sabendo que aquela tribo tinha ceifado a vida do seu marido. Mas eles tinham um propósito em mente: o ID e fazer discípulos. Naquele momento, a história ela continua. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Mateus 5. Mateus 5, do versículo 14. Mateus 5,14 tem uma mensagem bem interessante também para todos aqueles que já se converteram e se entregaram para Cristo. Mateus 5,14 diz assim, Jesus explicando: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado,
e assim ilumina a todos os que estão na casa. 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Esse texto aqui é interessante porque ele está falando sobre o testemunho de um cristão. Ellen White, ela fala algo interessante também no livro Caminho a Cristo, que ela diz assim: a vida cristã não é uma luz oculta, mas um farol que guia os outros à segurança. Quando você testemunha, outros percebem. O que aconteceu nessa tribo dos Aucas? A esposa que foi morar lá continuou pregando ela, mas sua irmã e algumas outras pessoas continuaram pregando o evangelho. E por que a tribo se abriu um pouquinho mais para ouvir eles? Porque eles sentiram curiosidade. Como essa mulher está aqui pregando o evangelho? Como ela está aqui no nosso meio se nós matamos o seu marido? Se nós fizemos mal? E ela ali com todo amor, cuidando, ajudando aquela tribo. E com o tempo, eles foram amolecendo o coração e foram se convertendo. E ali, a pessoa que assassinou o seu marido, ele se tornou um dos maiores líderes espirituais daquele lugar. Testemunho. Por uma questão de curiosidade, pelo comportamento dela, pela sua ação de perdão, fez com que aquela tribo toda mudasse, uma tribo que ninguém queria chegar lá. Ela entendeu o IT. Meus amigos, é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque não adianta a gente saber e conhecer toda a Bíblia. Você vê que ninguém conhece. Mas não adianta conhecer toda ela da melhor forma possível, se você não vive aquilo que Deus diz para fazer. É inútil. É inútil todo conhecimento. Mas eu gostaria de abrir um último texto com vocês aqui, do porquê você precisa cumprir o ID hoje, também em sua vida. Abra no livro de Mateus 24. Esse último texto é para nós entendermos o porquê é importante, também, além de tudo do que já foi falado, porque é importante continuar pregando o Evangelho, especialmente o Evangelho eterno de Deus. Eu achei bem interessante esse texto, quando eu comecei a ler ali em Mateus 24, do versículo 37 em diante aqui. Eu achei interessante esse texto aqui, porque estudando um pouquinho sobre o sermão, eu comecei a observar que nós somos uma nação santa, um povo escolhido, sacerdócio real, para levar a mensagem de Deus a todas as nações. Só que existe um pequeno detalhe que eu observei nesse texto aqui que nós vamos ler agora, que ele faz toda a diferença do porquê essa urgência. Jesus, ele anunciou que ele voltaria. Jesus, ele anunciou que o dia estaria próximo. Só que de muito tempo para cá tem se pregado isso, que o dia está próximo, e Jesus ainda não voltou, mas óbvio, tudo tem um motivo. Mas esse pequeno texto aqui, ele tem uma diferença enorme, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, essa reflexão, que diz assim, Jesus falando para os discípulos, como foi no dia de Noé, quando os discípulos perguntaram para ele, Senhor, nos fale como é que vai ser ali, próximo da tua vinda. E Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Você percebeu algo estranho nesse texto aqui? Porque tem uma coisa que me faz refletir. Como foi nos dias anteriores, dia do Noé, anteriores ao dilúvio? As pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento.
Quando Jesus falou, quando perguntaram para Jesus, e ele disse que, quando perguntaram sobre como seria a sua vinda, Jesus poderia falar: olha, no dia que eu estiver vindo, vocês vão ver as pessoas roubando, matando, destruindo, vai ser um monte de coisas assim. Ele poderia ter reforçado já a mensagem que já tinha sendo dito antes, mas por que ele fala: comiam, bebiam, davam-se em casamento? Eu pergunto para vocês, qual dessas coisas aqui é pecado? Que ele falou: comiam, bebiam e davam-se em casamento. Nenhuma dessas coisas é pecado. Mas por que ele fala dessa forma? Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Tem uma pequena palavrinha aqui que faz toda a diferença no texto, e que você vai entender qual é o sinal da volta de Jesus, que nós estamos presenciando atualmente, e vai piorando ainda mais com o tempo, que você vai entender por que Jesus está perto de voltar. Essa pequena palavra faz diferença. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Essa pequena palavra explode no texto: não perceberam. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que o maior sinal da volta de Jesus é a tua atenção, é você. Como é que está a sua atenção sobre essas coisas que estão acontecendo? Porque esse é um período que nós vivemos, que é um período onde as pessoas estão mais desatentas. Hoje a indústria do entretenimento, ele ganha bilhões de reais, é um absurdo de dinheiro. Sabe por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão buscando esse tipo de conteúdo para poder fugir da realidade, e não estão percebendo que os sinais de Jesus estão acontecendo. Mas o maior sinal da volta de Jesus é você. Não é guerras. Guerras sempre aconteceu desde o princípio. Não é fome. Fome sempre aconteceu desde o princípio. Isso é sinal também, é importante prestar atenção. Mas o maior sinal é a desatenção das pessoas. E as pessoas não observarem que o rei está próximo. E esse rei disse: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Anuncie. Porque enquanto muitos ainda não estão anunciando esse evangelho, muitos estão anunciando o evangelho. Estão aí que nem loucos, pregando o evangelho. E os sinais estão acontecendo. Jesus está voltando. E não é só porque falei essa mensagem que o mundo vai mudar aqui agora. Mas uma coisa que eu estou falando para você é apenas perceber e refletir: as pessoas estão desatentas e Jesus está voltando. Amém, amém. Isso é excelente, na verdade, é a perfeição. Eu acredito que nós vamos ver Jesus ainda. Nós vamos conseguir, nossa geração vai conseguir ver. E o que eu puder fazer da minha parte para pregar o evangelho, para continuar indo, eu vou fazer, porque eu quero que o mestre me encontre servindo. Eu quero que ele me encontre cumprindo o ID. Mas especialmente, eu sei que ele também quer encontrar vocês fazendo isso. Jesus está voltando, e ele te chamou para testemunhar. Pregar, você deve falar assim e testemunhar. Mas lembre-se, o testemunho, ele arrasta muito mais do que apenas a fala. Então viva, testemunhe, e que a gente possa ficar com essa reflexão. Você que já está convertido, você que já se batizou nas águas, você que já tem muito tempo na igreja, continue, pregue o ID. Eu não digo nem continue, mas se você não entendeu e não foi, vá, anuncie, da forma que você sabe, com muita oração. E para você que ainda não se entregou, para você que ainda não entendeu
talvez falta alguma coisa a mais para você entender sobre o Evangelho, entenda que Deus, Ele quer te dar um propósito. Deus, Ele te chama para que você viva uma vida com um propósito, não uma vida inútil de qualquer jeito. E esse dia para escolher também é hoje. Como eu já falei também no sermão anterior, o dia de amanhã também, ninguém sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente. Mas uma coisa é certa, hoje eu sei que Deus quer que eu esteja em comunhão com Ele e já saia pregando o Evangelho com o meu testemunho. Você vai sair daqui e vai comer um lanche? Testemunhe para a pessoa para o garçom, para o lugar que você vai. Você vai para sua casa, testemunhe para o seu filho, para sua esposa. Testemunhe para a sua família. Testemunhe. Que você possa ficar com essa mensagem hoje. Nesse momento, nós vamos cantar um louvor, Brilhar por Ti. Que você possa usar esse louvor também como uma oração e uma entrega para Deus. Brilhe por Ele. De pé. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me
Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te representar aqui nessa terra, Pai. Mas pedimos que o Senhor possa nos ensinar, nos ajudar a testemunhar, porque às vezes falhamos nisso e acabamos, né, não te representando da melhor forma possível. Mas nos ajude, Pai, nos entregar todos os dias para testemunhar, Pai. Nós vimos aqui na história de Elliot, que deu sua vida para levar a mensagem naquela tribo. Ele morreu sem saber que a tribo foi evangelizada depois. No céu nós sabemos que ele vai saber, Pai. E sabemos que muitas vezes nós vamos testemunhar aqui também sem saber, mas pedimos, Pai, nos dê força para continuar firme, mesmo quando estivermos cheios de problemas, em situações que parecem não ser favoráveis. Mas nos ajude a testemunhar em todo momento. Que o Senhor possa nos acompanhar para os nossos lares e que o Senhor nos ajude a manter essa mensagem no pensamento também. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.